Meus amigos, viva a piadinha de quinta série para chamar sua atenção para um debate que eu acho bem importante. E, de qualquer forma, desculpe pelo título ridículo desse vídeo, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Eu, Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. E é isso. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não. Assistir o conteúdo até o fim também vale. Seguinte, vamos falar de estatísticas, scouting, análise de desempenho, números, porque é impressionante como uma galera adotou um discurso que eles entendem que as coisas são antagônicas, né? Que ou você enxerga o futebol com estatísticas, números, análise, ou você faz uma coisa completamente intuitiva, artística, improvisada, e que o futebol de verdade e bom é esse aqui, do improviso, do artístico, e que os números, os dados levaram o futebol para um lado ruim, chato e pior. E que quem fala sobre isso não entende absolutamente nada e simplesmente acha que o futebol é ciência. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. As estatísticas, elas estão aí para aprimorar e para potencializar o talento. Inclusive, não existe estatística e bons números sem o talento. O talento do jogador, a qualidade do jogador, vai me entregar bons números, boas estatísticas, uma análise boa. E, obviamente, que o desempenho ruim vai entregar números ruins, dados ruins e por aí vai. Quer dizer que os números dizem tudo do jogo? É óbvio que não, mas eles dão um norte muito claro do que fazer. E os números, somado à observação, acabam nos entregando algo muito mais concreto, né? Muito mais confiável sobre análise de futebol. Seja para fazer uma contratação, seja para falar de um jogo, seja para analisar uma atuação, para preparar para um próximo jogo, olhando do ponto de vista dos treinadores, seja para os clubes decidirem quais jogadores manter ou não, o que precisa melhorar, o que não, como eles vão ao mercado. Então, é muito difícil ignorar a ciência dos dados em qualquer área humana hoje. Muito difícil. Então, desconfie de quem tenta desqualificar estatísticas, números e por aí vai, dentro do esporte de alto rendimento, seja o futebol ou qualquer outro. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Futuri, que acho que hoje faz o melhor trabalho de análise de futebol que a gente tem no Brasil, inclusive com direito a cursos, etc. Assim, o Futuri é maravilhoso. Eles têm um laboratório com vários cursos e tal, produzem produtos muito bons com relação ao futebol, desde podcast, a análise, ao próprio site do Futuri. E eles trouxeram um exemplo do Liverpool que corrobora com o que eu quero falar aqui. As contratações baseadas em dados do Liverpool e o que acabou fazendo com que o time tivesse a melhora de performance nos anos recentes. E aí vamos lá. Ainda nos anos 2010, quando chegava alguém apresentando dados como meio de avaliação, o mais provável era que alguns veteranos do futebol, e ainda hoje tem muita gente que pensa assim, isso é bobagem, não vamos ouvir essas coisas, disse o Ian Graham, que em 2010 começou a usar os dados para avaliações dentro do Liverpool. E isso mudou muito a forma como o Liverpool ia ao mercado, como o Liverpool fazia as contratações, e depois houve um casamento disso tudo com o Jürgen Klopp, que já usava, e muito bem, os dados desde as suas passagens lá pelo Mainz e pelo Borussia Dortmund. Vale lembrar, o Jürgen Klopp foi recrutar o Lewandowski em divisões inferiores do futebol polonês. Ele viu um Lewandowski que ninguém estava enxergando. O talento do Lewandowski estava lá. E os números só ajudaram o Klopp somando as estatísticas com a observação, porque ninguém faz contratação sem ir olhar o cara, sem ir avaliar o cara de perto. Você tem ali um filtro. Pô, quero jogadores assim. Então, todos os sistemas
de análise de desempenho, todos os programas que trabalham com isso, que tem banco de dados mundial, vai te entregar jogadores com aquela característica. E aí eu vou filtrando até chegar naqueles que eu quero observar de fato. E aí eu vou ver de perto. O olheiro, o diretor, quem quer que seja, o próprio treinador, aí ele vai ver tomada de decisão do cara, postura, liderança, várias coisas que não são tangíveis, que não são palpáveis através das estatísticas, que você precisa amparar os números na observação. Não existe contratação feita no escuro, a não ser que a diretoria seja responsável, seja ruim, e aí a chance de você errar ela é muito grande. Mas que os números vão te dar um norte muito mais claro e específico, não tem nem dúvida. Inclusive o Liverpool fez isso agora na sua mudança de treinador. O Liverpool quis alguém na mesma linha de pensamento e modelo de jogo do Jürgen Klopp. E aí você tinha um mercado inteiro para escolher. Fazia sentido, por exemplo, o Liverpool contratar o José Mourinho, dando esse exemplo? Não. Fazia sentido o Liverpool tentar contratar o Carlo Ancelotti, o Simeone? Não. Por quê? Porque esses treinadores são ruins? Não. Só que eles não têm nada a ver com o que o Klopp pensa. Para chegar na mudança, o Liverpool fez um apanhado, foi eliminando opções e sobraram aquelas que tinham a ver com o que o Klopp pensava. Pressão alta, jogo direto, enfim. O que tinha de modelo de jogo do Klopp, fundamentos que o Klopp acreditava, quais técnicos no planeta acreditam. E aí você tem lá um número X. Dentro desse número X, quem é viável? Putz, esses 3. Dentro desses 3, quem a gente prioriza? Esse. E aí você vai observar, vai conversar, vai ver. E o Liverpool chegou na sua mudança, chegou na sua troca, que surpreendeu muita gente. Porque se imaginava que, putz, eu estou perdendo um técnico de grife, eu preciso de um outro técnico de grife. E o Liverpool não foi por esse caminho. Inclusive, se imaginavam, alguns na Inglaterra, que o Liverpool ia para o auxiliar do Klopp. Isso acabou não acontecendo, o auxiliar do Klopp também saiu e foi virar treinador fora no Salzburg, se eu não me engano. Então, assim, os dados, os números, você não tem como ignorar. Isso quer dizer que ele vai te dar 100% de acerto? Não, mas ele vai te dar muito mais chance de acertar do que se você simplesmente ignorar e for no achismo. Não tem comparação. O que mudou quando o Klopp substituiu o Rodgers em 2015, né? A diferença foi a mente aberta do Jürgen Klopp, diz o Graham. Os dados gradualmente se tornaram mais sofisticados e os modelos melhoraram, porque era um técnico que estava mais afim de entender isso. Inclusive, o Ian Graham lembra que o Klopp entrou com essa mente aberta, ele acreditava que os especialistas poderiam fazer a diferença e os dados ajudavam no recrutamento. Essa abordagem ousada permitiu decisões que outros clubes não entendiam e, ao final, não se importaram com a aparência de estúpidos, só com a decisão certa. O sucesso da estratégia foi tão grande que Ian Graham lançou o Ludonautics, ajudando clubes da Europa e na América Latina com o recrutamento de dados. E aí, vamos lá. Sendo que o Jürgen Klopp não tinha experiência com análise de dados no futebol antes de chegar ao Liverpool, apesar dele usar, né? Ele fez scouts muito precisos no Borussia e não mais. A diferença foi que foi aceito que essa é uma das formas como o Liverpool trabalha. O Jürgen acreditava em especialistas e o que eles podem fazer a diferença. Ele sabia que os dados informavam o nosso processo de recrutamento. Ler corretamente os dados, e aí entra outro ponto que é super importante. Os números sozinhos não vão te dar nada. Você vai precisar cruzar esses dados, avaliar para aí tirar dos dados informação. E depois da informação tirada, você vai tomar decisões para fazer contratação, enfim. Não nos importávamos em parecer estúpidos. Essa foi a diferença entre nós e muitos clubes na época. Apenas nos preocupávamos em tomar a decisão certa e acreditávamos no processo. Inclusive, quando o Salah foi contratado, muita gente questionou. E aí você tem essa versão Salah Prime que o Liverpool acabou tornando, né? Sem contar outros reforços. O próprio Firmino, que foi um recrutamento, um cara que já estava bem na Alemanha, mas que no Liverpool deu um outro salto, o Mané a mesma coisa, o Robertson e por aí vai. O Liverpool errou pouco ou quase nada nesse período. Foi tanto o sucesso dessa abordagem que aí, lembrando, o Graham acabou lançando o Ludonautics, que é o seu próprio negócio de análise de desempenho. Ele atualmente trabalha com 6 clubes na Europa e na América Latina, aconselhando sobre recrutamento e sobre dados. É bem importante
esse ponto, porque assim, o Liverpool não é exceção, tá? Assim, vários clubes de sucesso na Europa, incluindo os gigantescos como o Liverpool, têm um departamento de scout com muito investimento e com muita precisão, e que erram muito, muito pouco, comparado ao volume de grana que eles têm e que eles poderiam se equivocar. O Real Madrid tem um sistema de scout maravilhoso. O Barcelona foca muito na sua base e em algum momento fez avaliações por conta de um departamento de scouting falho em determinado momento, contratações ruins. E isso cobra um preço. Aqui no Brasil, por exemplo, o departamento de scout do Botafogo tem dado uma aula. Porque aí você fala, mas também é mole com o dinheiro do Textor. Não é só sobre dinheiro, porque o Textor fez algumas contratações de 20 milhões, de 22 milhões, de 20 e tantos milhões, sim, foram duas. Essas contratações gigantescas e muito caras do Botafogo, elas foram exceção. Quando o Botafogo trouxe o Igor Jesus, lá atrás o Tiquinho e outros nomes, passou batidaço pelas pessoas. Não eram caras que o mercado aqui brasileiro ia priorizar. Porque aqui, politicamente, os caras querem contratações, às vezes, de grife, que impactam no torcedor, e muitas vezes erram, porque se você for esmiuçar os dados ali, eles estão te falando, cara, essa contratação melhor não fazer. E o cara vai lá e faz, mesmo assim, ignorando muitas vezes a lógica e as probabilidades de dar certo ou dar errado. Tem essas que dão certo, tem o futebol é altamente imponderável, ele é difícil de você controlar, mas a análise de dados bem feita, um departamento de scouting bem feito, ele vai minimizar as chances do aleatório. E, de novo, isso não vai zerar os teus erros, o teu time pode continuar fazendo contratações equivocadas, mas a tendência é que você diminua esses erros. O Liverpool é um grande exemplo, o Botafogo é um outro grande exemplo. E, de novo, não tem time vencedor com um departamento de análise de dados ruim. Não tem. E quando eu falo aqui de departamento de análise de dados, não é só para mercado e contratação, não. É análise interna também, é para preparar o jogo seguinte, é para preparar o time para um adversário X, Y, Z. Olha os times vencedores aí do futebol brasileiro nos últimos anos e veja os seus departamentos de scout. Eles são amplos, eles são grandes, têm investimento. E alguns sofreram baques em tempos atrás e o time sofreu com isso também. Óbvio, o futebol é feito só de números? Não. O esporte é feito só de números? Não. Os números, eles vêm do jogo. O que vem primeiro é o jogo, é a atuação do jogador, é o desempenho do atleta. Isso vem primeiro. Eles apresentam o que tem e os números vão esmiuçar o que foi apresentado. E aí você vai fazendo várias facas de corte para chegar a conclusões de, pô, eu quero um jogador assim, eu quero um jogador assado, eu preciso de um time que joga assim, eu preciso de um time que joga assado. Não dá para você querer, por um falso apreço pelo raiz, enfim, pelas tradições, achar que os números, os dados, as análises estão aí para atrapalhar o jogo, para piorar o jogo. Não, elas estão aí para potencializar o jogo. E, de novo, o Liverpool é um ótimo exemplo, o Botafogo é um ótimo exemplo, você vai ter outros 500 exemplos. Inclusive, assim, as equipes de menor investimento, elas só têm este caminho. Ou você tem um departamento de scout e muito assertivo nas contratações, ou você não vai conseguir minimamente competir. Porque se os melhores, todo mundo sabe quem são, e são os que custam mais caro, é impossível para um time de menor investimento conseguir competir. E é isso que acontece? Não. Você tem várias equipes de menor investimento que conseguem incomodar, que conseguem competir, que eventualmente ali vão ser campeões ou não. Por quê? Porque tem um trabalho de garimpo fantástico e conseguem sair à frente, às vezes, de quem tem a facilidade do dinheiro. Você vai para a dificuldade da análise para chegar a contratações que são mais baratas ali, porque ninguém reparou ainda, porque você vê um potencial que ninguém viu ainda, e aí vem outras nuances, né? Você vai ter a adaptação do jogador, às vezes lesão, problema familiar, tem várias coisas ali que vão atrapalhar ou ajudar o jogador no seu desenvolvimento. O talento dele não vai vir cru e nada vai influenciar, várias coisas vão influenciar num jogador dar certo ou dar errado. E, de novo, o que o scouting faz é diminuir a chance do erro, ou pelo menos te dar condições para que você erre menos.
Isso vai zerar o erro? Não vai zerar o erro. Mas, de novo, não dá para ignorar a análise de desempenho no futebol. Não dá. Quem fizer isso vai pagar um preço muito alto. Já tem gente pagando.